Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a vocês que têm assistido os nossos vídeos, que postamos aqui em nosso canal no YouTube, como também é postado em várias páginas do Facebook. Vários grupos amigos acabam postando esses nossos vídeos. O vídeo de hoje tem por título: Devemos temer os chamados feitiços? Um dos motivos pelos quais as pessoas buscam o centro espírita é o mal feito, chamado feitiço. Levando nas mãos objetos estranhos encontrados em posições bizarras, ou dentro de casa, no carro, no jardim, no caminho que habitualmente percorrem, as criaturas chegam um tanto assustadas. A primeira pergunta que se faz: quem fez isso? Para logo em seguida indagar: isso pode me prejudicar? Bom, nós observamos aqui de cara, de início, que falta aqui a confiança em Deus, Porque se nós efetivamente confiássemos em Deus, nas suas leis, que são perfeitas, que são justas, não teríamos esse tipo de medo. Mas vamos lá. O que desejam saber é que os espíritos, o que desejam é que os espíritos realizem um trabalho para desmanchar o chamado mal feito, evitar que coisas ruins lhes aconteçam. Na verdade, nenhum mal, senão o que nós mesmos provocamos pela nossa própria conduta de ontem e de hoje, pode nos atingir. Já nas anotações evangélicas, encontramos a exortação: não temais os que matam o corpo, temei sim os que vos podem matar a alma. Inveja, ciúme e toda sorte de sentimentos inferiores que destilem outras criaturas em nossa direção, somente nos haverão de alcançar, atingindo-nos a mente e o coração, se estivermos sintonizados com a onda que nos é enviada. Dessa forma, o melhor remédio para se precaver do mal é viver o bem. Se agirmos com nobreza, se somos os cumpridores dos nossos deveres, se alimentarmos o hábito da oração, nada, absolutamente nada poderá nos atingir. O mal que nos faz mal é o mal que fazemos aos outros. Então não devemos de modo nenhum termos medo dessas situações, desses objetos, porque eles somente nos atingirão se nós realmente nos colocarmos em sintonia com essa própria situação. Foi essa ou aquela pessoa que não gosta de mim, Então, em você se desequilibrando, naturalmente a ação dos espíritos lhe ajudarão a ter maior desequilíbrio ainda. Mas a confiança em Deus elimina tudo isso. Nós não seremos atingidos de forma nenhuma. Então, muitas vezes, em conversações com amigos, as pessoas dizem assim: mas você não tem medo desse tipo de feitiços, que são feitos pelas pessoas? Então, claro, a gente sempre diz o seguinte, que eu sou um espírito imperfeito ainda. Então, em certas ocasiões, você até pode ficar temeroso, mas não ter medo. Tem que haver sempre a confiança em Deus. Então, eu estou com Deus, nada poderá me atingir. Ninguém poderá fazer um mal para mim se eu não permitir que esse mal me atinja, principalmente se for situações como essas da chamada feitiçaria. Emitir um pensamento bom em intenção de quem nos deseja o mal, eis uma fórmula ideal para neutralizar qualquer onda de malefícios. Quando Jesus nos disse da necessidade de amarmos uns aos outros e amar o inimigo, quando ele disse amar o inimigo, o que ele quis dizer com isso? Não é ter o mesmo afeto para com o inimigo que temos para com um amigo, mas é não desejar o mal do inimigo. Isso já significa bem. Então nós aos poucos, com essas informações e esses aprendizados deixados por Jesus há mais de 2000 anos, nós vamos então tendo estrutura para enfrentarmos então qualquer situações como essas aqui que as pessoas chamam de feitiço. Lembremos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou contar uma historinha aqui agora, narram os biógrafos do espírito Eurípides Barçanufo, enquanto ele ainda estava encarnado,
Eurípides Barçanufo é chamado de o apóstolo da cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais. Então, narram-se que certa feita alguém que detestava o trabalho que ele fazia em nome do espiritismo, contratou um criminoso para matá-lo. As pessoas que amavam o Eurípides passaram a temer por ele. Pediram que tivesse cuidado, que evitasse andar por estradas desertas, por ruas escuras e nunca sozinho. Como, no entanto, fazer isso? Eurípides era chamado a todos os momentos pelos enfermos. E tantos eram os necessitados, e tantas eram as horas em que ele era chamado, que não tinha como ele realmente evitar, então, lugares desertos e lugares escuros também. Em uma noite, retornando ao seu lar, após o dia de descanso, ele foi surpreendido por um vulto. Destacou-se da sombra e investiu sobre ele, desejando feri-lo. Sem se perturbar, Eurípides o cumprimentou, chamando-o inclusive pelo nome, qual se fizesse a um amigo. Foi o suficiente para que o braço assassino detivesse o gesto. Envergonhado, a criatura se desculpou. E ele era um assassino. Por isso foi contratado para fazer um outro assassinato. Uma onda de simpatia, então, ou a onda de simpatia que foi emitida por Eurípides, fez o que então? Deteve, aquilo que a criatura pretendia fazer, Uma onda de simpatia, então, neutralizou o mal. Porque, um outro ensinamento que diz, ensinado por Jesus, fala assim, só os lobos caem em armadilhas para lobos. Então, feitiços, mandingas, é assunto de quem ainda não encontrou a verdade, nem o esclarecimento. Ninguém pode prejudicar ninguém se aquele não se sintonizar com aquele que está querendo fazer o mal. Mas aí a pergunta, e se sintonizar com outra pessoa? Sim, aí você pode certamente ser atingido pelo mal que o outro pretenda fazer. Os cristãos que vivemos em Cristo, nada temos a temer dos que nos desejam agredir. Devemos temer aqueles que, insinuando-se de forma sutil, buscam nos arrastar ao vício, às paixões degradantes. Estes nos poderão, sim, fazer com que nos percamos. Você sabia que Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar aos espíritos se um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, poderia fazer mal a alguém? Sim, Kardec fez essa pergunta. E os espíritos superiores, que trabalharam no processo, então, da doutrina espírita, da codificação, lhe responderam que não, Deus não o permitiria. Liberte-se de qualquer feitiço, de qualquer crenças antigas. Faça a luz no seu íntimo. Eleve o seu pensamento e o coração a Deus, nosso Pai. E dessa forma, nada irá nos atingir. Nenhuma mandinga, nenhum feitiço, nenhum pensamento negativo nos atingirá se nós estivermos com esse chamado capacete do bem, que nós colocamos sobre nós através das nossas ações, do nosso equilíbrio, através das nossas orações, através do trabalho no bem, trabalho consciente, a confiança em Deus, confiança realmente na certeza de que Deus é Pai, Pai bondoso, de justiça, amoroso, justo, misericordioso. Então, amigos e amigas, não temamos isso, não tenhamos medo de passar debaixo de uma escada. Apenas verifiquemos se não existe nenhum objeto em cima da escada que poderia cair na nossa cabeça. Não temamos os animais que são escuros, são pretos, como o gato preto, porque esse animalzinho tão doce não nos fará nenhum mal, de modo nenhum. E as chamadas feitiçarias, que são colocadas às vezes em frente da nossa casa ou numa esquina, não temamos isso. O que nós podemos fazer é orar por aqueles espíritos que ainda estão atrasados e participando de situações como essas. E a nossa oração a eles certamente surtirá efeito. E eles irão sentir, o quanto estão sendo ignorantes no sentido de acharem que Deus permitiria que alguém nos fizesse mal se nós não o merecêssemos. Pensemos nisso
o assunto é interessante também, que a gente possa estudar mais sobre ele, e a literatura espírita nos traz muitos temas sobre esse assunto. Era isso, amigos. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.